Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô trazendo aqui agora de manhã o pós-jogo de Atlético Mineiro e Juventude. Por que eu não trouxe ontem? Porque o jogo acabou 11h30. Eu tava meio que com sono ali e falei, Atlético Mineiro e Juventude, com todo respeito, amanhã eu faço. Hoje eu tenho 3 vídeos para gravar, agora de manhã, mais 10 horas que vai sair aí o calendário da Copa do Brasil. Tô tentando adiantar tudo muito rápido para tentar assistir Barcelona do PSG hoje da Champions, né? Que vai ser um jogão, aí eu vou tentar adiantar tudo aqui para assistir. Mas enfim, né? Atlético Mineiro ontem empatou com o Juventude 0x0 no início da rodada. Antes de a gente falar do jogo, com todo respeito, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho, porque aqui tem muito conteúdo top de futebol, tá? Pós-jogo de vários times, enfim, você pode ver aí que tem conteúdo diversificado de todo tipo. Então vamos lá. O Atlético Mineiro empatou com o Juventude 0x0 em um jogo que eu achei muito fraco do Atlético Mineiro. O São Paulo estreou contra o Bolívar, ganhou de 1x0 ali nos acréscimos do segundo tempo, praticamente no final do jogo. Atuação fraca, atuação patética. Aí venceu o Mirassol num jogo que talvez tenha sido o melhor de São Paulo. No primeiro tempo ele jogou muito bem. Venceu o Mirassol, que é o quarto colocado do campeonato. Mas uma parte ali tomou uma pressãozinha também do Mirassol. E ontem, um resultado péssimo para o Atlético Mineiro e ótimo para o Juventude. O Atlético, nesse momento, voltei com o meu computador, tá galera? Meu computador tá de volta. É o 13º colocado com 29 pontos. Esse empate foi muito prejudicial, porque poderia ter colocado o Atlético Mineiro, caso vencesse, com 31. E aí poderia ultrapassar o Ceará aqui, não ultrapassaria só pelo saldo de gols, iria para 12º colocado aqui no lugar do Vasco. Para o Juventude não mudou nada, porém, o resultado em si de você conseguir um empate na Arena MRV é muito importante. Mas antes de a gente falar do resultado da tabela, da análise de tabela, isso aí é para depois. Primeiro vamos falar do jogo. Porque o Atlético Mineiro fez uma atuação patética ontem na Arena MRV. Mas o Atlético Mineiro finalizou mais e teve mais posse de bola, como vocês podem ver aí. Sim, mas é muito parecido para mim com o jogo do São Paulo, contra a LDU, contra o Ceará. Que é o seguinte, mesmo o Atlético Mineiro finalizando mais e tendo mais posse, não dá pra você dizer que o Atlético Mineiro jogou bem. Primeiramente, 13 finalizações contra o Juventude, pra mim ainda é pouco. Tinha que ser mais. Tinha que ser no mínimo 15, por aí. O Atlético Mineiro, no primeiro tempo, finalizou umas 4 vezes pro gol. 3, 4 vezes pro gol. Até os 30 minutos, o Atlético Mineiro tinha finalizado uma vez em direção ao gol do Juventude. Isso é muito pouco. Foi essa finalização aqui, bola na trave do Rony. Vou mostrar pra vocês. Bola alçada na grande área, de cabeça, o Rony vai, testa e ela vai no travessão. Aí, falta cobrada, bola na área, Rony testa e ela bate no travessão ali de mansinho, na direita do goleiro. Na esquerda do goleiro, no caso, na direita do gol, que é o que a gente tá vendo aqui, né? Então essa foi a única finalização até os 30 minutos. E aí Rony foi e fez outra finalização, uma bela jogada com o Bernal ali na direita, uma boa triangulação, ele toca por entre os zagueiros, Rony se antecipa e bate cruzado, que a bola passa pertinho do goleiro Jandrei. O Juventude só teve uma finalização, mas essa finalização que o Juventude teve foi em direção ao gol. Tudo bem que a bola na trave pode ter levado mais perigo, porém, mostrou uma falta de eficiência na finalização do Atlético Mineiro. Só que assim, galera, o time do Juventude é muito ruim. Quando o Atlético Mineiro chegou bem pouco, não conseguiu ameaçar, mas quando ameaçou no final do primeiro tempo, quase fez o gol. Bola na área, se eu não me engano foi o Lianco que cabeceou, defesaça do Jandrei, no rebote, mais uma cabeçada e a bola passa por cima do gol. O que é que eu destaco de ruim do Atlético no primeiro tempo? Primeiramente, é um time arame liso. Tem vários times arame liso na Série A. Você tem, infelizmente, o Bahia, que muitas vezes é arame liso. Você tem o São Paulo, que vem se mostrando um time bastante arame liso também, ultimamente. E o Atlético Mineiro, que toca, cerca, mas não fura. Mas não faz o gol. E o primeiro tempo ontem foi muito assim do Atlético Mineiro. Um péssimo primeiro tempo, uma atuação patética. Segunda coisa, o Atlético Mineiro tinha que ter feito marcação-pressão. Meu amigo, você tá pegando o Juventude dentro de casa. Você tem um time muito maior do que o Juventude. O Atlético Mineiro tem Gustavo Scarpa, tem Bernard, tem Hulk que não jogou ontem, mas que tá ali no elenco para ser usado. Não tava, nem estar no banco, mas assim, eu tô falando aqui só o elenco dos caras, que é forte. Aí você tem Gustavo Scarpa, tem Lianco. Então é um elenco encorpado. É um bom time que o Atlético Mineiro tem. Então, bota pressão, marcação-pressão. Vai pra cima dos caras, pressiona o Juventude. Mas não. Quem fez muito isso no primeiro tempo foi o Juventude. E deu muito certo. O Juventude várias vezes roubou a bola na marcação-pressão. Só que qual era a jogada do Juventude? Porque o time não tem repertório. O time é ruim.
bola no goleiro, ligação direta. Sempre que o Juventude roubou a bola, eu fiquei prestando bastante atenção. Tem momentos que eu consigo prestar bastante atenção no jogo, graças a Deus. E aí a bola foi no goleiro, ligação direta para tentar achar alguém no ataque. Era essa a jogada, não tinha outra. Roubou a bola na marcação pressão, bola no goleiro, ligação direta. Outra coisa, falta de finalização no primeiro tempo. Quem não chuta, não faz gol. O Atlético praticamente não finalizou. Como eu falei, só tocando. Você tem que arriscar, você tem que bater pro gol. Uma atuação fraquíssima no primeiro tempo. O Juventude, na marcação pressão, deu muito certo. O Juventude teve uma chance de gol e conseguiu anular completamente o Atlético Mineiro. Ou seja, para mim, o primeiro tempo, o Juventude foi muito melhor na sua proposta. E aí volta o segundo tempo e Rony ontem teve uma rivalidade com a trave, né? Mais uma vez, Rony metendo a bola na trave nesse lance aí que eu vou mostrar para vocês. Ó, cruzamento na esquerda e Rony, chuta, a bola bate no travessão, na verdade, ali, né? E vai embora pro gol. Depois ele bate a trave aí com raiva e aí o Atlético Mineiro já chegou com perigo. No segundo tempo, aí o Atlético Mineiro melhorou no jogo. Teve uma falta de Scarpa perigosa, essa bola na trave do Rony. Teve uma finalização do Rony também, que o Jandrei fez uma defesaça ali pro meio do segundo tempo. O Juventude também finalizou mais, porém o Atlético Mineiro levou muito mais perigo ao gol do Juventude. Mas ainda assim, cara, passes errados, jogadas erradas, lançamentos que não deram certo, o time nervoso em alguns momentos. Então, assim, eu ainda acho que foi uma atuação fraca. Eu acho que o Atlético Mineiro ontem poderia mais contra o Juventude, jogando em casa, e perdeu uma grande chance de meio que se salvar de vez do rebaixamento, porque iria a 31, o Juventude ficaria com 22, ainda está a 6 pontos de frente. Eu acho que o Atlético Mineiro não vai cair, não vai ser ameaçado, mas ainda assim, é uma atuação fraquíssima ontem do Atlético Mineiro. Então, como vocês podem ver aqui, mais uma vez, estatísticas, 13-6 em chutes a gol, 13-6 em chute, em finalizações, e em chutes a gol, 2-1 para o Juventude. E se tu olhar aqui a escalação, cara, se liga só, o Juventude foi no 5-4-1, com Cipriano, Luan Freitas, né? Aqui, Luan Freitas, e aí você tinha esse Daniel Peixoto, e aí você tinha o Marcelo Hermes e o Formiga aqui nas laterais. Isso aqui é uma linha de 5, vocês podem ver. Aí tinha o Mandaca, o Jadson, o Lucas Fernandes, o Enio, né, nessa linha de 4 aqui, e só o Gilberto na frente. Ou seja, o Juventude foi para empatar. Ele foi para ficar na retranca, para segurar o resultado. E conseguiu. Ou seja, uma ótima partida do Juventude. Agora sim, eu ainda acho que o Atlético Mineiro ontem até que merecia ter vencido. Eu achei, inclusive, que o Atlético Mineiro no segundo tempo ia achar um golzinho ali e meio que ia vencer o jogo no gol achado. Mas uma atuação fraca. Mesmo o Atlético Mineiro merecendo ter vencido. E por que o Atlético Mineiro ainda merecia ter vencido? Porque o time do Juventude é muito ruim. Aqui no canal, eu sempre tento trazer o mérito e o demérito. E eu trouxe aqui os méritos do Juventude. Marcação pressão, soube marcar muito bem o Atlético Mineiro. Só que ainda assim o Galo merecia ter vencido. Porque o time de vocês, o time do Juventude, se tiver algum torcedor do Juventude assistindo o vídeo aí, é muito ruim. E pelo fator elenco ontem, o Atlético Mineiro foi melhor e merecia ter vencido. Eu destaco aqui individualmente o Rony, que perdeu o gol, beleza, mas pô, teve o fator azar também. É aquilo, né? O atacante, você tem que avaliar, ou ele fazendo gol, ou ele dando presença. Isso é relativo, porque o cara pode ter presença, o goleiro finalizar várias vezes e, pô, o cara jogou bem, o cara teve presença, mas a bola não entrou. E ontem foi o que aconteceu. Jandrei fez uma defesaça, 2 bolas na trave. O único chute que eu acho que ele errou mesmo foi aquele que ele perdeu na pequena área. Que ele bateu e a bola foi pra fora. Ali foi um erro dele, de fato. Mas ele tava com muita presença de área ontem. Scarpa também no meio de campo foi bem, na minha opinião. Bernat também. Só que assim, a gente não tem que ficar destacando a atuação individual. A gente tem que falar que ontem o Atlético Mineiro não jogou o que poderia jogar. O que deveria ter jogado ontem contra o Juventude. E aí agora, partindo para análise de tabela, como eu falei, o Galo está aqui com 29, a 6 pontos do Juventude. Só que o Atlético Mineiro é muito sortudo. Porque, como eu falei no vídeo de ontem da pré-rodada, o Atlético Mineiro pega o Sport em casa e também fora. O Atlético Mineiro pega o Fortaleza em casa e também fora. Ou seja, vai pegar o Lanterna e o Vice-Lanterna em 4 jogos. Faltam 14 para o Atlético Mineiro acabar o campeonato. Ou seja, meus amigos, o Atlético Mineiro não vai cair. Eu acho que só nesses 4 jogos aqui, eles fazem, no mínimo, deu tudo errado. O Atlético fez 6 pontos, no mínimo, venceu 2 jogos na Arena MRV. Já iria para 35, não vai cair. Agora sim, para quem aí se ilude que o trabalho de São Paulo começou bem, o São Paulo venceu 3 jogos. Mas quando tu olha o rendimento é abaixo do esperado. Pode evoluir? Pode. Eu acho que o trabalho pode evoluir. Tá no início, o Atlético Mineiro, querendo ou não, mostrou ali que pode pressionar um pouquinho ali, pode atacar.
pode no futuro evoluir mais. O Atlético Mineiro ser aquele time que pega um jogo de ontem, por exemplo, e pressiona mesmo, vai pra cima, se impõe e vence o jogo fácil, pode evoluir. Mas hoje, atualmente, o trabalho para mim começou fraco. Eu consigo consigo projetar uma evolução, mas hoje o trabalho de São Paulo começou fraco, na minha opinião. E o Atlético Mineiro fica com 29. Pro Juventude, cara, vocês não vão escapar do rebaixamento, tá? O time de vocês é muito ruim. Veja bem, o Atlético Mineiro ontem não jogou o que poderia ter jogado. Só não vou falar que não jogou nada, porque levou um certo perigo ali. Mas, pô, poderia ter tido mais. Não fez uma grande partida. E ainda assim, mereceu vencer. Que se tivesse que ter vencido ontem, seria o Atlético Mineiro. 1-0 ali. Então, assim, o time de vocês é muito ruim, cara. Pelo fator elenco, ontem, o Atlético Mineiro foi superior. Mas nada demais, tá? Nada demais. Bom, eu não vou falar tanto dos jogos de hoje, porque eu já falei no vídeo de ontem, que foi da rodada toda. Mas hoje tem Palmeiras e Vasco. Hoje tem Mirassol Bragantino, Sport Fluminense. Vou fazer um vídeo daqui a pouco só sobre Sport Fluminense e outro só sobre Botafogo e Bahia, né? Então é isso, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho e fica atento aí na programação do canal, beleza? Partiu, fui!